Esta história tipicamente chinesa gira em torno do jovem Gao Jin, que chega à universidade dos seus sonhos. No entanto, algo está perdido. Ele descobre que chegou um dia antes e o zelador lhe diz que os dormitórios não estão disponíveis. Não lhe resta outra opção a não ser ir até a cidade em busca de um hotel. No entanto, apesar de tanto comércio, não se vê em lugares muito confiáveis. Ele sente uma aura estranha, mas continua pelos becos, onde uma silhueta misteriosa o deixa alerta. No entanto, trata-se simplesmente desse velho misterioso tentando vender para ele um dos seus quartos de luxo. Ao chegar, o protagonista sente uma força estranha. Mesmo assim, o velho insiste que ele fique, e ao tentar pegar sua mala para sair, ainda oferece 30% de desconto. Esta suíte, que deveria estar perfeita, claramente está caindo aos pedaços, com almofadas manchadas de sexo. Ainda assim, por ser um novo estudante da Academia de Artes, ele mostra mais uma coisa: a incrível vista para a universidade. Então o protagonista pensa de novo e acaba aceitando, mas só se tirar aquele quadro macabro da parede. O cara diz que não pode, porque foi a última vontade do pai dele, antes de morrer, nunca tirar o quadro do lugar. Quando percebe que o protagonista não vai pagar, ele queima o quadro, abrindo um buraco por onde vê a mulher sensual tomando banho. O velho ainda a observa. Acha estranho porque essa garota está em um andar acima. No entanto, o melhor é confirmar com ela que realmente está em cima. O lugar está meio bagunçado, e é justamente essa garota que parece bastante misteriosa. Mesmo assim, ele fica com o quarto por 2 noites, e por hora só procura algo para comer. Há muitos lugares, mas o responsável diz para ele voltar antes da meia-noite porque ele dorme cedo. Mas tem mais alguma coisa. Após comer demais, explorar a região e ver algumas garotas, ele retorna ao hotel com tudo misteriosamente apagado. Aqui ele vê vários insetos e sente uma presença estranha. O velho abre a porta para ele e tudo parece normal, mas outro hóspede cai sonâmbulo da janela. O protagonista o segue para protegê-lo, chegando a um lago onde a lua ficou vermelha carmesim. E o cara misterioso aparece de novo, mas agora para proteger o protagonista desse centopeia gigante, demonstrando habilidades incríveis e uma magia brutal. Apesar de a besta ser tão grande, na verdade, é usando uma das patas dela que ele consegue derrotá-la direto no olho. A explosão é gigante e tudo se acalma enquanto vemos esse cara albino que agora sente a presença do escolhido por Taisui. O nome de uma maldade que está há 300 anos esperando para devorar novamente toda forma de vida. O protagonista acorda achando que tudo foi um sonho, mas as notícias e a cratera provam o contrário. Por enquanto ele vai à escola, mas os dormitórios não funcionam. O sonâmbulo Huazai não se lembra de nada, mas ainda sente a energia estranha do hotel. O velho pede a identificação do jovem e concorda com sua aceitação. Enquanto isso, um empresário interessado em comprar o hotel planeja deixá-lo sem clientes para forçar a venda. Não são só 5 andares visíveis, mas 18 subterrâneos. O problema é o tipo de pessoas que ele contratou. Enquanto todos descansam e o protagonista curte suas companheiras no quarto de luxo, surge uma garota que o golpeia para cancelar sua estadia com o gerente. Ele também é atacado, mas mostra habilidades incríveis. O que esperavam? Huazai tem isso no sangue, o protagonista sempre é punido, terminando no quarto de Lalinda, onde ela também se revela uma lutadora corpo a corpo impressionante. O velho percebe que talvez não enfrente um humano, e um dos vivos perde os anéis que abrem o acesso aos andares subterrâneos. Ao ver seus ajudantes serem facilmente derrotados, ele elimina brutalmente um deles. E ele percebe que o tesouro que procura está bem na sua frente, emanando uma aura poderosa, por isso fere a garota. Enquanto o protagonista, impotente, brilha, percebe seu corpo liberando mais energia sem entender e foge para a cobertura, notando-se mais resistente. Inclusive, seus ferimentos se curam sozinhos, mesmo assim, isso não impede que roubem sua energia. No entanto, antes de morrer, o misterioso ancestral aparece novamente e desta vez só precisa de um golpe para que o velho entenda de quem se trata. Só lhe resta se ajoelhar e pedir perdão ao herói que há 300 anos deteve SUI. A maldade vermelha. Ele se arrepende do mal entendido com o protagonista e o libera. Mas para Gao era claro que ele agia para tirar dele aquele poder estranho. Aqui ele não esconde, pois precisa da alma da criança para se salvar enquanto seu corpo o devora. Ao atacar de novo, o guardião percebe que ele não merece chances e arranca seu crânio. Enquanto seu corpo some, restando só o objeto no chão, o protagonista não entende por que é protegido. Mas eles não têm tempo. O cara retorna depois de unir sua cabeça ao corpo do companheiro, com quem terminou de forma bem macabra. Agora, certo de que o poder do guardião diminuiu, inicia-se o combate corpo a corpo.
Proteger o protagonista complica, então ele usa estacas criadas com a mesma maldição do corpo. O guardião usou apenas parte do seu poder e com os fios o subjugou ao chão, tentando apagá-lo totalmente. Mas o rival não quer ser morto antes de poder se vingar daqueles que mataram sua família. Justamente com a agulha, o mesmo objeto demoníaco que o mantém vivo, mostrando para nós como há muitos anos atrás ele estava quase morto. E sua mãe e irmã, desesperadas, encontraram a agulha de Taizui, um objeto que, enterrado no peito, o traria de volta à vida depois de 2 noites. Embora o homem tenha renascido como prometido, todos seus familiares morreram de formas dolorosas. Isso o leva a um ciclo de ódio, vagando pelo mundo até encontrar os culpados. Mas ele só encontrou um albino que lhe prometeu o poder para conseguir sua vingança. E aqui estamos com sua alma totalmente corrompida, por isso ele novamente arranca sua vitalidade. Tudo parece calmo e os inquilinos se salvam, mas o velho reaparece de surpresa. Então o protagonista decide se sacrificar e fica gravemente ferido de tanta raiva. O guardião usa mais poder para desta vez destruir a agulha que o mantinha vivo. Apesar disso, ele chama o chefe, que diz poder salvá-lo, mas afirma que ele não merece mais agulhas, revelando a morte de sua família e seu destino deprimente. Foi tudo graças ao cara que ele tinha como chefe? Enquanto isso, o protagonista entra em transe e volta renovado, descobrindo que foi escolhido por Taisui como recipiente. Por isso ele pode se regenerar em alta velocidade. Mas isso não passa de uma maldição, porque o guardião Jinting agora terá que se encarregar de vigiá-lo, já que agora sua vida está ligada ao demônio. Apesar das futuras mudanças físicas e do corpo invencível, o hotel retém sua maldade. Se ele sair de lá, seu corpo retorna ao estado anterior à regeneração. Ele não acredita e comprova isso de forma dolorosa, tentando de todas as formas. Isso frustra, pois sempre quis ir à escola ou visitar seu povo. Ele não aceita. Abre a porta de novo e, ao se afastar, passa a suportar a dor intensa no corpo, porque ele não quer chegar atrasado na aula. Aqui Jintin o entende e surge com um talismã que restaura seu corpo temporariamente. O homem agradece pela gentileza enquanto o protagonista, assustado, busca o primeiro trem para sair da cidade. Ele não busca poder ou algo parecido. Ao se afastar, ele fica vulnerável ao albino, que começa a alterar seu corpo. Os fios de Taisui aparecem procurando alguma presa para devorar o protagonista. Ele não sabe como lidar com essa força que está cada vez mais intensa, por isso ele acaba em um banheiro com fios espalhados por todo lado. E ele não quer que, por culpa dele, um inocente morra, mas o albino lhe dá o empurrão para que isso aconteça. O protagonista perde o controle e Jinting surge para combater a energia, deixando o jovem exausto e levando-o rapidamente ao local. Ele não entende por que tenta fugir se seu corpo vai apodrecer. Aqui o albino conseguiu alcançá-los. Então, sem pausa, ele coloca outra armadilha para eles, enquanto Jintin o alerta que os talismãs só duram 3 horas. Quando está sozinho, Gabo vê vários quadros mostrando o guardião amaldiçoado pelo povo por crimes graves. Ao lado de um mapa, a curiosidade vence o protagonista e, à noite, junto com o camuflado Huai Sai. Eles chegam a um arco da cidade e começam a buscar pistas. Com malícia, ativam um mecanismo que os leva ao interior da caverna. Com estátuas e fogueiras bem estranhas, mas acima de tudo, mais dessas maldições contra Jinting, o cara parece ter feito coisas terríveis. Mas mesmo assim, eles não têm outra opção a não ser avançar com mecanismos por toda parte, enquanto sentem a presença de alguém que acende as tochas. Ele é o primo maluco do responsável pelo hotel e está sendo perseguido por soldados fantasmas. Aqui o Aisai leva vantagem porque está quase no nível de um atleta olímpico, e o velho sabe que só vai sofrer quem ficar por último. Mesmo assim são vários, e quando chegam ao quarto, ele usa uma armadilha e salva todos, além de levá-lo a um altar que pertencia à família de Jinting, que é acusado de ter tirado a vida do pai, dos irmãos e de vários aldeões. Tudo isso só para ser líder. O protagonista não acredita que quem o salvou tantas vezes seja assim. Mas o arqueólogo mostra para ele que o objetivo dele sempre foi ficar com o poder de Taisui. Enquanto isso, o guardião chega e ativa as estátuas colossais da entrada com seu poder. Querem destruí-lo enquanto ele as chama de irmãs, com quem, diz a lenda, ele terminou. Mas só de ver como ele tenta não fazer esses soldados gigantes sofrerem. Sabe-se além disso que ele se lembra do que viveram quando eram pequenos, por isso seus movimentos são muito mais desajeitados do que o normal. Ele precisa achar logo o protagonista, então só lhe resta enfrentar os irmãos, enquanto o prota segue buscando uma explicação mais lógica para tudo. Acontece que o professor descobriu que Taisui apareceu há centenas de anos com um meteorito, que depois foi usado para aprisioná-lo, quando apareceu o chamado que conseguiu manipular e conter os fios da morte.
Isso é mais associado ao Jintin que ele conhece, mas o professor não acredita que sejam a mesma pessoa. O caso é que ele está tentando avançar sem precisar feri-los, mas sabe que é impossível porque são criaturas grandes demais, então decide usar suas amarras. Uma habilidade onde ele consegue subjugar os soldados, levando-os ao chão com uma força que os faz colidir e ficar destruídos. Enquanto isso, os outros acabam encontrando um monte de cadáveres de mulheres que acreditavam também serem sacrifícios usados por Jintin para alimentar Taisui. O professor os convence de que elas estão mortas, mas eles se assustam ao se virarem e verem todas olhando para eles. Há 300 anos alguém de fato se infiltrou e usou-as como alimento para Tiansu. Mas o guardião foi quem ficou responsável por proteger o local, para que a maldade com que encheram seus ventres não causasse dano. Agora novamente devem se encarregar disso. Enquanto os protagonistas correm por suas vidas, o Moreno desaparece instantaneamente enquanto o professor usa a arma secreta que trazia, que era cheia de fogos de artifício. Mesmo assim, não basta e eles chegam a um corredor com 8 portas, apenas uma leva à vida. Eles escolhem uma e ficam encurralados. Mas o penhasco tem sua ponte que os leva diretamente ao santuário de Taisui. O que o professor não sabe é que justamente trouxe até aqui a pessoa menos indicada. No desejo dessa maldade. E quando o protagonista já não consegue mais controlar o que faz, as portas se abrem diante dele, para o que é um renascimento. Agora Jintin, para de se apressar, começa a destruir tudo o que estiver em seu caminho, porque o recipiente de Taisui está pronto para prolongar sua vida e trazer o caos. Um terceiro olho surge, mas Jintin só consegue cortar seu braço quando já é tarde demais. Seu corpo se enche do poder temido pela humanidade, e o Albino está feliz por ver seu plano concluído. As coisas terminam enquanto a energia percorre Gal, agora Taisui, que busca a vingança do Guardião, seu maior inimigo por tê-lo aprisionado. Pois aqui começa uma luta com escalas épicas de força, enquanto de Gal começam a brotar tentáculos feitos desses fios. Mas seu poder não vai se estabilizar até que o demônio tome seu coração por completo. O ancião então usa sua arma espiritual clássica, cortando facilmente os tentáculos. E ainda assim, ele não vai conseguir fazer nada contra tal poder. Então, por enquanto, ele só pode atravessar seu coração e conter o poder, já que se deixarem escapar, não haverá como serem perdoados. O professor, agora ciente dos atos do ancestral, está disposto a revelar a verdade diante desse grande mal-entendido? Mas Jintin também não se vê como herói. Após um sonho estranho, o protagonista se levanta enquanto os primos tentam fingir que o ocorrido ontem foi apenas alucinação. Para o protagonista, ele viveu aquilo e deve ter cuidado aqui. Enquanto o guardião recupera o estado do seu corpo, todos no hotel acabam fazendo um churrasco para animar um pouco o clima. Tudo sob a observação do guardião e também do Albino, que de longe conta ao chefe que um Taisui não consegue controlar a mente e o espírito do jovem. Só pela voz vemos que esse líder está deplorável. Pede ao Albino que encontre logo uma forma de se fundirem, pois seu estado atual é resultado de deixar o guardião interferir demais, e faz uma ameaça direta ao Albino. Depois passa um tempo com os inquilinos e observa a gentileza do protagonista, mas também aquele mal que carrega dentro de si e que também afetou sua própria família. Por isso não pode deixá-lo sair, pois se perder o controle, terá que matá-lo. Na verdade, ele já nem precisa mais de talismãs, porque agora Taisui está unido a ele. O protagonista entende, mas sonha com o avô, que queria vê-lo em uma boa universidade. Aqui o protagonista sente que está realizando o que ele queria, que já faleceu há algum tempo, e a realidade em que vive termina sem saber o que fazer. No dia seguinte, ele pede novamente para ir à escola, mesmo sabendo que será rejeitado. O cara aceita ao sentir frustração enquanto dormia, mas agora terá que acompanhá-lo onde for. Então eles acabam na área comercial comprando materiais para a universidade. Além disso, aproveitando que o guardião chama tanta atenção, eles acabam encontrando a Senpai, que ao ver que não encontraram bons materiais, os leva a um shopping, onde tem de tudo. Também há lendas de uma maldição que faz as pessoas se perderem ali e irem parar no terraço. Antes de pular, o protagonista finge coragem diante da garota. No entanto, quando está tentando flertar, ele é levado justamente para uma das bordas do centro. Em uma realidade alternativa, tudo parece sombrio, com uma presença atormentada, enquanto Jintin vive outra realidade. Com a garota, eles são obrigados a lutar contra essas feras que não são exatamente fracas, enfrentando-as corpo a corpo. Ferida. Melhor deixá-los se machucar com suas próprias armas. Isso funciona, mas eles acabam renascendo e ficando ainda mais complicados enquanto as feridas causadas pelos fios não podem ser curadas. O protagonista sente que estão em outra área e se desespera por não poder ajudar.
é que o olho de Taizui começa a se manifestar. Pouco a pouco ele começa a ver as silhuetas deles na batalha. Mas, sobretudo, essas feras são alimentadas pelos quartos de baixo. Então ele desce rápido até o que parece outro santuário. Não passa de outra armadilha do Albino usando uma marionete que finge ser um aliado. Alguém que só quer o renascimento de Taizui, e que, ao contrário do Guardião, não quer matá-lo por qualquer erro. Após ser fundido, ele fará tudo o que quiser, sem limites. Assim, os fios da morte se aproximam do seu coração. Lá em cima, a batalha é mais intensa e a resistência de Jin Ting não é infinita. A garota faz o possível para ajudá-lo, mas o protagonista resiste, mesmo podendo ter o corpo perfeito. Mas ele viu de perto que esse poder também pode ser uma maldição. Ele continuará confiando no Guardião, permitindo que Taizui retorne ao seu corpo de repente. O rival admite que ele é resistente, mas agora vai obrigá-lo. Isso os leva a esbarrar nas tochas do local. E, claramente, o protagonista tem uma ideia de como usá-las, com todas essas agulhas florescendo pelo lugar. Jintin usa todas as suas habilidades e energia, mas é graças ao protagonista que os fios do renascimento são cortados. E é aqui que o Guardião precisa liberar a última chuva ácida que extermina as criaturas. Ainda assim, o protagonista fica vulnerável e a energia está prestes a consumir seu coração. No entanto, é justamente aqui que Jintin aparece para salvá-lo e manter a proteção. O Albino parece imbatível nessas condições, mas a luta recomeça. O cara é muito mais rápido. Porém, ele confia sem saber que o Guardião enxerga tudo e encontra a origem dos fios da marionete. Então, pegando de surpresa, ele sobre essa garota. Mesmo sendo derrotado, ele vê isso apenas como um jogo que está ficando interessante. Mesmo assim, há essa garota descendente direta do antigo povo de Nantian. Ela também cometeu o erro de confiar sua linhagem e a habilidade de seus olhos dourados para ajudar Tianshui, criando as agulhas que só trouxeram catástrofes ao mundo. E quando ela se arrependeu, já era uma escrava da qual se aproveitaram. Por isso agora ela quer seguir nossos protagonistas, e na verdade sua clarividência pode ser útil. Embora seja gentil e engraçada, ela pede ao Guardião que conclua sua tarefa o quanto antes. Ou seja, eliminar Tianshui. Isso o leva a buscar a origem de seu poder, o grande xamã, a quem pede outra forma de selar o Tianshui. Mas ele deixa claro que desde sempre foram forças inimigas. Para que um dos dois possa vencer, o outro precisa morrer. Ele fica pensativo, enquanto o Prota só se preocupa porque agora tem uma nova preocupação e finalmente chega o dia em que ele vai entrar na escola. No entanto, não facilitam para ele quando aparece um sapo gigante para derrubá-lo. No início parecia um chefe final a ser derrotado. Na verdade, é esse velho de alma perdida que ficou cego antes de morrer e não encontra paz. Até que ele veja sua esposa, não lhe resta muito tempo com alma. No fim, o protagonista se compadece e tenta ajudar, mas localizar o lugar só com uma árvore é difícil. Eles ficam a tarde inteira nisso. Ao ver a expressão do velho por não ver a esposa e sua resignação ao deixá-la ir, Gal toma impulso e segue procurando. Aqui, por sorte, eles acham uma casa abandonada com a árvore que precisam, mas sem sinais de vida no local. Então, depois de investigar, decidem contar a ele que sua esposa já faleceu, mas pelo menos o levarão até o túmulo dela para que ele possa se despedir. Aqui as lágrimas fazem sua alma transbordar. E embora suas relações de brigas em brigas fossem o que o velho precisava, o protagonista não pôde ir para a escola. Mas o que vocês fizeram é mais importante. O Guardião só percebe depois que tudo era um sonho com traços de realidade, onde suas consciências estavam conectadas. Isso é um caos porque eles estão em suas camas. Mas Taizui levou o protagonista a um cemitério com uma energia tão ruim que ele não consegue impedir que os fios atinjam seu coração. Taizui é libertado, agora com mais controle dos tentáculos, pois o Guardião tem a obrigação de derrotar Gal. Isso dificulta ainda mais lutar contra uma criatura tão poderosa. Armas afiadas se chocam enquanto o demônio resiste. Felizmente, ele o prende ao chão novamente e atravessa seu coração, trazendo-o quase ao normal. Isso começa a se complicar e o loiro não vai parar, já que tem 2 caixões preparados para um novo ataque. Enquanto isso, o Prota mais uma vez está na cama com tudo aparentemente normal. Mas agora os fios da morte obedecem às suas ordens, algo que parece incrível, que Taizui avançou em seu corpo, só falta dominar sua alma e sua mente para que ele perca tudo. Mesmo assim, tentam seguir, pois o Prota está perdendo as coisas da vida do mesmo jeito, como a cerimônia a qual ele chega no final. Mesmo assim, Jintin quer que ele passeie pelos espaços enquanto relembram como chegaram e como era improvável terminar assim.
Queria ter um romance ou entrar em um clube, mas não tudo isso. Enquanto isso, eles veem 2 caixões caindo do céu na região central da cidade. Ao chegarem, encontram um soldado imponente, aparentemente antigo, conhecido de Dintin, para quem bloquear o machado é muito difícil. Aqui a garota resolve se intrometer, igual ao protagonista, que mesmo sem controlar os tentáculos, tenta. Ainda assim, ele percebe que o companheiro só desvia e não quer atacá-lo. Ele não entende de quem se trata, pois aqui Taizui fala com ele dizendo que com seu poder pode ver nas memórias, na armadura, e é assim que os fios nos mostram que essa armadura pertence ao pai de Jinting. Um líder militar muito respeitado que, há muitos anos e sob ordens, foi enviado para buscar o Elixir para curar o Imperador. Porém, ao começar a viagem, ele nota que passam por uma área muito estranha. O porta-voz insiste em cumprir a ordem do Império até chegar ao local, uma vala comum de aura sombria. Ao procurar o local, eles são emboscados por outra linha de guerreiros, mas o líder e os mais fortes conseguem escapar. Centenas de soldados morreram porque, na verdade, era um plano do Império para capturar Tianzui. Para completar, decidiram tirar a vida de seus guerreiros para alimentar a criatura. Só resta o garotinho de 5 anos Dintin, cuja mãe tentou protegê-lo e foi sacrificada. Enquanto assistimos, eles começam a brotar, se aproximam do nascimento da maldade. Felizmente, o pai consegue resgatar o garotinho, e mesmo já sabendo que ele é o escolhido de Deus para enfrentar Taizui, o líder o vê como um filho. Ele não cogita mandá-lo resolver as coisas, ainda mais tão pequeno. Ele decide abrir caminho até as portas do submundo, onde encontra o grande xamã. Reconhece seu valor, mesmo não sendo escolhido como filho, mas por querer salvar a família. Então ele ensinará a habilidade que ele procura, mas seu corpo pagará morrendo em agonia, enquanto sua alma ficará vagando sem descanso. Isso não importa para ele, ele aceita, salva o filho e elimina o mal do local para seguir seu caminho. A mentira de que ele o matou não faz sentido. Além disso, conseguimos entender a razão pela qual agora ele não é capaz de atacá-lo. Prota entende, enquanto Taizui sugere usar seu poder para ajudar o amigo, mas com segundas intenções. Mas como as garotas acabam gravemente feridas, é a única opção que lhe resta enfrentá-lo com esses tentáculos, que facilitam muito as coisas, conseguindo evitar a maioria dos ataques. Mas ele precisa que alguém se encarregue de eliminar o mal. Ele entende o que aconteceu, mas em nome do pai deve dar-lhe descanso. O guardião se levanta novamente e, quando o protagonista quase leva uma machadada, seu companheiro intervém. Sabendo o lugar onde está a agulha, ele pode eliminar esse rastro dos fios sem muito esforço e dar descanso ao seu pai. No entanto, o segundo caixão se abre novamente com algo também pessoal, já que aparece o zumbi de um dos companheiros de seu pai, um grande e poderoso guerreiro, para quem ele mesmo diz que sente que falhou. Felizmente, com uma explosão, chegam os reforços ao local. São os velhos que se juntam com explosivos para encurralar seus rivais. O problema é que eles não só escapam facilmente. Eles se multiplicam enquanto vemos que parecem ter um ódio particular por Jinting. Aqui todo mundo usa os truques que quiser, mas esses mortos são muito resistentes. O protagonista sabe que pode usar seu poder para quebrar os fios deles, mas isso é justamente entrar no jogo de Tiansui. Por isso ele não fará isso e buscará a fraqueza nas memórias da agulha. Isso nos leva a esse homem, cujas memórias mostram que, após a morte do líder que os protegia, ele tornou-se pai de Jinting. Ele até passou muito tempo ensinando a ele como ser um bom homem, como fazer as coisas direito e, acima de tudo, como lutar. Mas aqui as memórias se corrompem com o ódio que ele sente pelo garoto. Porque depois de muitos anos, quando o cara já era adulto, ele mesmo tomou a decisão de matá-lo junto com muitos outros guerreiros e quase toda a aldeia, o que justifica que hoje em dia tenham tanto ódio dele e que os quadros com seu rosto estejam cheios de maldições. No entanto, ainda não sabemos por que isso aconteceu, e isso se torna um novo mistério sobre o que o jovem guardião realmente queria ser, e por que tirar a vida de tantos dos seus apenas para ser amaldiçoado depois? Bem, essa é uma pergunta para a segunda parte deste Donghua, muito interessante, com uma trama e desenvolvimento bem diferentes do caminho do herói, ou heróis nesse caso, mas com uma animação bem chamativa e batalhas animadas. 10 de 10 ainda está em exibição, então estou preparando os próximos capítulos para subir o resumo. Mas vocês já podem aproveitar o que temos da série até agora para passar o tempo e curtir tudo completo. Se houver muito apoio nos comentários e muitos likes, vou trazer a segunda parte o mais rápido possível, assim que for publicada na página. Espero que vocês tenham gostado muito deste vídeo,
E enquanto não temos mais capítulos deste Donghua, deixo vocês com outra dessas histórias, que na verdade é muito boa e bastante desconhecida. Assim começa essa história, humilhado pelos deuses, a ponto de passar de um príncipe respeitado a ser castigado com uma brutalidade que até mesmo tirou sua visão. Aqui, o vemos procurando o irmão no castelo que era seu, mas não passa de um traidor atacando-o, já que também se vendeu aos deuses. Apesar de seus ferimentos, o aleijado Cao Yun arranca a lança, começando um combate onde o albino mostra que tem habilidade. Com ou sem olhos, após um leve corte, seu irmão Bai lhe oferece apenas uma opção. Fará todos acreditarem que o matou, mas ele deverá abandonar seu nome e o reino. O protagonista mostra que poderia tê-lo matado antes, mas aceita o acordo. O loiro pode ter problemas por deixá-lo vivo, mas é bem provável que fora do reino ele não sobreviva nenhum dia. Enquanto vemos como antes. Cao Yun era o herói da humanidade, pois salvou todos do demônio Kuiva, que ressuscita a cada 333 anos. No entanto, os deuses decidiram que ele estava pecando contra eles, humilhando-o com os piores castigos. Tomaram seus títulos, agora ele só tem a lança com a qual foi ferido para sobreviver. Avançando 30 anos nessa comunidade pobre, o velho passou a ser temido pelos aldeões. Mesmo tendo o ferreiro como amigo, que aprimora sua arma e o alerta sobre bandidos, Cao Yun acaba na floresta, enquanto os ladrões acreditam que vão roubar tudo de um cego. Eles acham fácil, ele tenta avisar, mas o forçam a usar um único movimento para desmembrar o grupo. Só se aproximam os que querem matá-lo pelos 50 mil de cobre por sua cabeça. E por isso mesmo ele tem um cemitério inteiro no quintal de casa. Ainda assim, ao chegar para descansar, ele se depara com uma presença tão rápida e poderosa que pensa que finalmente seu irmão encontrou um bom assassino para ele. No entanto, por mais forte que seja, trata-se de uma simples criança que, além disso, está apenas brincando com ele. Enquanto o abraça, não lhe dá mais atenção. No entanto, justamente à noite, um bandido usa a criança para chegar até a casa, onde deixa o velho sem sua habilidade de perceber. O pequeno, sentindo culpa, acaba salvando-o. O problema é que ele não está acostumado a matar, então o velho assume a culpa, o acalma um pouco e, mesmo assim, momentos depois o leva para acompanhá-lo a enterrar o cadáver. Aqui ambos percebem que estão igualmente exilados pela sociedade. Já que o menino também está desamparado, dormindo no lixo, por isso ficará com ele enquanto decide chamá-lo de Milin. Ele ensina gradualmente a canalizar o poder e transformá-lo em ataques fortes. O velho se surpreende com a grandeza da obra do menino. Mesmo assim, voltam para casa, onde o ferreiro diz que o cuiva. O demônio voltou a aparecer e pode ser a oportunidade de reencontrar e se vingar do seu irmão. No entanto, à noite ele percebe que a aparição do cuiva é real, porque está no corpo de Milin. Isso é perigoso, já que ele se lembra, quando estava na aliança, que a única coisa que podia fazer era acabar com a criatura o quanto antes. Ele o leva ao centro, onde parecia haver um lago para afogá-lo. Porque anos depois vemos Milin usando justamente a água como meio para canalizar seu chakra, suprimindo a aura de Kuiva. E é justamente por isso no céu. Está ficando difícil para ele seguir o rastro dele até essa aldeia que ninguém conhece, por ser tão pobre e ainda por cima estar na montanha. Mesmo assim, o pessoal da vila gosta dele, pois trabalha e é o melhor vendedor da região. Mas, sem saber, uma praga está se espalhando pelo lugar. Enquanto isso, o velho testa Milin, ordenando que ela proteja a fruta canalizando poder enquanto ele vai para casa. Porém, ao voltar, só Min Cheng surge, o único guerreiro que lhe permaneceu fiel. Ele o alerta sobre a praga, supostamente causada por Kuiva. Agora todos têm uma pedra que reage ao demônio, então Cao Yun deve avisar o jovem. Mas antes percebe que também foi infectado. E é aí que aparece o líder da aldeia, Yehuya, que tenta escapar com seus homens pela fronteira. E para isso ele usa infectados, por isso o velho é sequestrado. Consegue completar a missão, embora com uma ajudinha desse elfo desconhecido. Ao chegar em casa, ele só vê uma marca que desde criança indicava grande perigo e a necessidade de fugir. Claramente, ele vai procurar sua única família, encontrando-os em uma ponte onde Yehuya deixa claro que eles devem fugir, caso os deuses lancem alguma onda de extermínio que apague todos eles. Mas para o protagonista, só importa resgatar o velho, desafiando o chefe da aldeia para um duelo, iniciando uma luta corporal, onde o velho se altera por causa do seu pequeno. Sem seu cavaleiro, ele lembra que não deve mudar. Ainda mais porque preparam-se para vingar-se e recuperar tudo o que lhe tiraram. Enquanto isso, Proto aparece em desvantagem contra o chicote modificado, tentando ainda proteger a fruta de seu mestre. Ele sabe que para vencer precisa de poder e clareza sobre o que proteger. Parando a adaga com a mão e lançando energia que arremessa o rival contra a rocha.
Aqui, o Albino aceita a derrota e, pela lei, entrega seu povo e fortaleza. Para ele, só as pessoas importam. Seu mestre o parabeniza pela prova, e todos começam a respeitar sua força. Vários dias se passam enquanto acompanhamos Jen, um gênio da tecnologia obcecado em derrotar Kuiva. Na verdade, ele conhece toda a sua anatomia. Mesmo assim, ele está frustrado porque, apesar de tantas guerras, os humanos nunca conseguiram se defender contra o demônio. Por isso, atingir o limite para obter uma arma? Curiosamente, esse tipo tem um sol infectado, então para o ferreiro, o cara deve ter encontrado alguma cura que pode ser perfeita, para Sao Yun. O problema é que há rumores de que na entrada da caverna dele se ouvem os lamentos das crianças que ele usa para experimentar. Por isso, o velho diz ao cavaleiro para não deixar que Milin se arrisque desse jeito. O cara não gosta muito do protagonista e deixa que ele o procure. Ao chegar à caverna, ele é vigiado e precisa escapar de várias armadilhas usando sua velocidade, mas são muitas. Ele acha que vai morrer até o relógio mostrar que a caverna está perto. Ele mal acredita que a criatura procurada há 10 anos está tão perto, mas destrói tudo até o laboratório pedindo que salve seu pai. O cara se surpreende por ele parecer humano e ser influenciável, querendo apenas ajudar a família. Mesmo assim, ele o faz sentar, coleta amostras de sangue e de fato é o Kuiva. Então, com a desculpa de dar o antídoto, começa a prepará-lo. O protagonista nota que o homem tem um robô realista, até quando chora. O velho o engana, faz sentar na cadeira e abaixar a guarda para eliminá-lo. Com esse reator, Yehu já está lá fora com canhões, mostrando lealdade ao protagonista. Mas o velho sabe que esse bandido logo se tornará o demônio destruidor conhecido por todos. Se precisarem se sacrificar para alcançar o objetivo, ele destruirá tudo. Porém, Milin tenta salvar o rapaz, levando-o até a entrada e pedindo que canalize o poder para proteger a fruta. Ele percebe que o homem vai morrer. O velho lembra como criou armas para destruir a caverna e proteger sua família. No entanto, essa obsessão fez com que ele negligenciasse sua filha, que ficou gravemente ferida após uma queda. Isso só o encheu ainda mais de raiva para matar o demônio, mas agora que conseguiu, ele se sente ainda mais vazio. Porque os livros nunca descreveram que a caverna tivesse uma personalidade tão humana, até mesmo uma família. Então ele termina de joelhos, enquanto Yehu o leva para que cumpra seu trabalho. No entanto, dos escombros ele se arriscou ainda mais para salvar o corpo robótico da filha. Um gesto que faz o velho abaixar a cabeça pela primeira vez e virar aliado. Ao voltar à aldeia, o protagonista nota uma desconhecida que o encanta, enquanto o velho se recupera. Tudo graças a Jen, que espalha o antídoto pelo local, mas além disso percebeu que não foi pela caverna. Esse vírus foi criação humana. As aldeias da montanha devem se unir, pois uma guerra pelo controle da região começa, conquistando aliados. Enquanto isso, Yehu lidera as tropas de forma calculista, atacando à noite e usando o terreno a seu favor. No meio de tudo, o protagonista ainda não acha a garota que procura. Porém, isso causa muitos problemas e prejudica pessoas inocentes. Um dia, ele escolhe uma garota que chama sua atenção e diz que era quem procurava. E mesmo que ele a coloque em segurança e lhe dê comida, ela está desesperada para escapar. Claro que nada vai acontecer que ela não queira. Ele está tentando evitar que seus homens tirem mais mulheres. Depois de uma semana, ele dirá que não gosta mais dela e ela poderá ir embora. Em poucos dias, a garota passa a enxergar o protagonista de outro jeito. Principalmente no dia da feira, quando para ganhar um ovo de presente para ela, o cara compete contra 2 gigantes para ver quem consegue levantar mais peso. No início, o prota parece baixo, mas tem grande resistência. Mesmo assim, a garota fica preocupada, o que de alguma forma a impressiona, só para depois descobrir que já estão preparando o casamento deles. Ela acha que foi ideia do prota, mas o velho diz: o pessoal da aldeia não está para brincadeiras. Ele deve levá-la a sério ou desistir? No dia do casamento, a garota chega pronta com seu vestido, mas um encapuzado surge de repente para roubar a noiva. Todos se preocupam, mas o protagonista a leva para casa. Mas não sem antes mostrar a ela uma paisagem onde pela primeira vez ela sente o quanto esse cara é confiável e algo muda para ela. Então ele pega o barco e avança um pouco e de repente é transportado para a Terra dos Deuses, onde realmente é isso mesmo. É a garota de cabelo azul que o protagonista buscava, disfarçada porque foi enviada para achar o Kuiva. Isso sim, depois do que aconteceu, ela não tem certeza, enquanto o protagonista agora está triste, porque o velho não pode ver tudo o que eles viveram. Então ele ouve falar de um torneio conhecido como Olho de Cristal. Sua principal função é achar o Kuiva e restaurar a visão de cegos. Tudo isso em um evento organizado pelo traiçoeiro Bai. O
O protagonista chega ao Coliseu e, ao ser revistado, é acusado de ter roubado o convite, pois pessoas comuns não podem entrar. No entanto, ele é salvo pelo guerreiro que ele encontrou uma vez enquanto treinava e que explica que qualquer um não pode acessar o torneio, já que o vencedor também poderá aspirar a se tornar o líder da aliança contra a Cuiva. Mas é evidente que ele tem força para participar. Bai, que passava por ali, vê isso até com seu amigo elfo, perseguido antes da competição. Já que a família dos leões aspira à liderança da aliança, então eles procuram eliminar os mais poderosos antes do jogo. O prota vai usar os ensinamentos do seu velho para ajudá-lo até o dia do evento. O elfo chega à final contra um adversário montado que não acredita. Permitem que deficientes participem da final. Como provocação, o elfo se cala. O leão ganha força e velocidade enquanto o braço do elfo treme. Mesmo assim, cada espada só é bloqueada em coreografias de verdadeiros campeões. E pela velocidade, o elfo consegue arranhar um pouco o olho do seu rival, que fica cheio de raiva. Ativa mais de 2 chakras, tornando cada golpe ainda mais intenso. Sua espada acaba destruída, e ele está a um só golpe, no entanto, acaba surpreendendo ao desviar do ataque e com o que era seu braço ferido. Ele dá um soco carregado de energia, uma parede, enquanto fica encurralado porque acabou de perder, pois esse foi o conselho do prota. Ele suportou a dor no braço machucado durante o torneio, lutou até que o adversário se descuidasse e pudesse aplicar o golpe final, pois todo o Coliseu comemora. Como combinado, o protagonista fica com o olho de cristal por ajudar a vencer e segue caminhos separados, despedindo-se do velho Bai sem saber que ele era um traidor. Mesmo assim, vemos a instalação do olho de cristal no velho. Nos primeiros dias de recuperação, a visão ainda é delicada, mas ele já se emociona ao ver as cores. No entanto, eles são interrompidos por uma carta convidando os líderes das aldeias para finalizar essa aliança de toda a montanha em um grande banquete. Isso é suspeito, mas o albino deve ir e deixar sua arma na entrada. Enquanto isso, os líderes escolhem quem vai liderar. Enquanto isso, Zou, estranhamente impaciente para ser escolhido, sugere unir forças para negociar com a aliança. Mas Zhao Yun discorda. Tudo ficará bem no início, mas continuarão sendo o brinquedo dos deuses. Assim, a maioria dos líderes passa a vê-lo gradualmente como alguém disposto a colaborar com o inimigo. Então, ao sentir que está perdendo, ele joga sua carta na manga, revelando a todos que o velho albino é irmão do líder da aliança Bai. Assim, o ódio se volta e todos o chamam de infiltrado. No entanto, é evidente que seu irmão roubou o trono dele, então não teria motivo para voltar. Eles só querem que ele prove lealdade bebendo vinho, possivelmente envenenado. Ele obedece. A maioria dos líderes aceita que, por ser tão poderoso, ele os lidere na Grande Guerra. Além disso, irritado, Shizhou disse que ninguém precisa segui-lo e arriscar suas aldeias. Por alguém que criou Cuiva desde criança, e os outros líderes ficam tão assustados com o demônio das lendas que só traz caos, que o obrigam a ficar sem fazer nada. No fim, o pânico é pelo medo da punição da aliança. Assim o banquete segue normalmente. O velho recorda que após a operação não podia usar chakra, pois arriscaria seu corpo. No entanto, ao ouvir como falam mal de quem é praticamente seu filho, o velho acaba forçando seus olhos, conseguindo enxergar um pouco enquanto enche seus braços de energia. Pois aqui, escrever para todos os líderes das aldeias nesta sala e qualquer um que se interponha em sua saída. Graças ao caos, Heng e Yehuya estavam prontos para entrar, mas não é necessário. A única coisa que eles sabem é que agora definitivamente só resta um líder para toda a montanha. Assim passam os dias. Milin volta para casa, mas precisa se preparar, pois os reinos na fronteira das montanhas unem forças para enfrentar Xiao Yun com armas poderosas. Ainda assim, subestimam o adversário, acreditando que suas habilidades são limitadas por ser cego e estar com eles, apesar de vir de família importante. É mais uma oportunidade para apagá-los do mapa, e então no dia seguinte eles se reúnem com o Reino das Feras. Na verdade, ele não quer se envolver em uma guerra que não é sua. Como querem agradar a aliança, terão que sacrificar e eliminar rápido o velho, que está passando pelas terras dos leões. Eles enviam uma carta dizendo que não querem guerra e que passem logo. No entanto, é claro que se trata de uma armadilha para poder enfraquecê-los e depois emboscá-los. É uma espada especial que absorve chakras e multiplica sua força, então eles precisam estar atentos. Porém, Xiao Yun desmaia, forçando-os a descansar na região. O velho não deve se mover por 7 dias nem usar seus poderes, mas ficar parados lhes dá uma vantagem em caso de uma emboscada, já que tem suprimentos suficientes para se defender e se alimentar.
Como estão sem comida, eles se retiram e seus aliados decidem iniciar o combate direto. Afinal de contas, o povo das montanhas não passa de bandidos fracos. Porém, Prota já prepara tropas para atacar pela retaguarda, deixando os leões em desvantagem. Mas o combate consegue se estender bastante ao usar canhões contra o povo das montanhas. Mesmo assim, os protagonistas são mais fortes e conquistam o restante da montanha, enquanto os rivais ficam caídos. Arma poderosa. Orgulhoso demais para recuar, ele provoca uma carnificina. Por isso, Milinho desafia o combate final dos guerreiros para evitar mais mortes, e o duelo de espadas começa com velocidade impressionante. Mas a diferença nas armas realmente faz diferença, liberando uma aura carregada com o poder dos deuses. Mesmo assim, o protagonista resiste até ser soterrado, quando então ativa algo extra e libera os 4 chakras. Aqui sua energia muda para um tom vermelho, onde a arma é o próprio corpo, e com isso ele acaba dominando seu rival. Com esse impacto massivo, pois como dizem as regras dos duelos, ele deve entregar sua arma e se ajoelhar. Mesmo assim, o protagonista acha essa humilhação sem sentido e sabe que não age assim. E ele também não vai ficar com a relíquia, então o gigante fica confuso. No entanto, ele respeita sua força. Então, ficando sem honra e sem propósito, eles decidem acolher essa besta entre as tropas. À noite, Milin se recupera dos ferimentos, mas a aventura continua. Para alcançar a aliança e enfrentar os deuses. Aqui termina a primeira temporada deste Donwa, que no último episódio animadamente anunciou a segunda parte para 2022, mas nunca foi lançada. Por enquanto temos que nos contentar com este Donwa, que é agradável de assistir. A animação decepciona e a história pula cenas que poderiam ser épicas, mas no geral está bom para quem busca algo novo. 3.000 curtidas para resumir as prequelas, que são antigas e com outra animação. Mas se vocês tiverem interesse, eu trago para vocês na hora. E como disse meu pai, deixo vocês com isso.